convidamos para ministrar a palestra Produção, Ciência e Literatura, o senhor Marcelo Andrade. É ator, diretor de teatro e arte educador, idealizador e coordenador geral do projeto Team Arte Educação, em cidades de Minas Gerais, Bahia e Sergipe. Idealizador e coordenador do programa Arte Educação Digital para as Secretarias de Cultura, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de Minas Gerais desde 2009. Coordenador, curador e mediador do projeto Escritores Brasileiros para o Programa de Qualidade de Vida 2012 do Banco do Brasil em 23 capitais e grandes centros do país. É idealizador e coordenador do projeto Escritores Brasileiros em 2008 para o CCBB itinerante e para o CCBB RJ e CCBB Brasília. Idealizador e coordenador do projeto Minas Estado das Artes para o Governo do Distrito Federal e de áreas associadas. É idealizador e coordenador geral do projeto Team Grandes Escritores, implantado em cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. Idealizador e coordenador do projeto Team Jornal do Estado de Minas, Grandes Escritores Bibliotecas, sendo implantado em 34 cidades do Estado de Minas Gerais. Coordenador de Cultura da Universidade Federal de Viçosa, de 2000 a 2004. Voluntário da Fundação Artística Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa, foi presidente do Fórum de Minas e Cultura em 1993 e 94, presidente da ONG Humanizartes, secretário municipal de Cultura da cidade de Viçosa, de 1993 até 2005. Idealizador e coordenador do projeto Minas Além das Gerais, em 1995, de 1995 a 98. Para o Governo do Estado de Minas Gerais, com eventos realizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Vitória, Salvador, Londres e Buenos Aires. Boa tarde a todos. Quando o Sérgio falou que eu fui professor dele, eu fui professor de matemática, de ciência, de teatro, em Ponte Nova, Cataguases, Rio Branco, Bar, não lembro mais. Durante 18 anos, mas na verdade, o que eu fazia nas minhas aulas de matemática e ciência era teatro. Porque, na verdade, eu comecei a fazer teatro em Cajuri, onde eu morava aos 5 anos de idade, quando meu avô me deu um cinema. Com 5 anos, ele era um chefe político, me deu um cinema e eu passava filme e fazia teatro. Então, ali começou a minha vida artística, né? E no currículo aí ficou faltando falar, porque minha vida e minha formação foi no teatro. Aqui em Viçosa, a gente começou, era amador profissional. Em 1984, a aurora da minha vida, durante o VTK, eu fiz com a Patrícia Lima durante 10 anos e viajamos o país inteiro, capa dos grandes jornais do país, todos os grandes jornais, onde a Patrícia dirigia comigo, fazia coreografia, eu fazia o ator principal, produzia e eu era o assessor de imprensa. Então, naquela época, eu ia para o Globo, o Jornal do Brasil, não tinha assessoria de imprensa como é hoje, conseguia as primeiras páginas. Obviamente eu tinha um padrinho que era o Fernando Sabino, que amava o espetáculo. Depois fizemos Capitães da Areia, do Jorge Amado, Zé Lagatai, o anarquista, graças a Deus, do Chapéu para Viagem, que levou uma convivência com Jorge Amado e Zé Lagatai muito intensa e uma amizade muito profunda com eles. Isso tudo aqui é nível de Viçosa. E por falar em amor de Marina Colassante, projeto de um dia de amor do Afonso Solano, e tomando amadoristicamente, mas profissionalmente fazendo, o país. O Capitão da Areia, inclusive, foi para Buenos Aires, foi para Assunção, enfim, teve uma carreira muito vitoriosa. E depois, profissionalmente, eu fiz Hilda Furacão em Belo Horizonte, antes da Minicé, que aliás foi que defraudou a Minicé, porque a Globo tinha comprado os direitos autorais do Roberto Drummond, o autor, e o direito
direito autoral estava caducando. Quando a peça estreou em Belo Horizonte, eu adaptei e dirigi, foi repercussão em toda a mídia nacional. Capa do Globo, da São Paulo, espetáculo saindo de Belo Horizonte. Isso era muito difícil, porque a gente tinha uma grande assessoria de imprensa. E imediatamente a Globo recomprou os direitos autorais do Roberto Mon e em 8 meses, adaptado por Glória Pérez, colocou a Ministério do Ar. E também profissionalmente fiz comunhão de bens ao senhor Araújo, já que no país inteiro foi a única vez que eu ganhei dinheiro com o teatro. Porque durante todo esse tempo aí era amor à causa, dando 70, 80 aulas por semana. E tudo jogando teatro, por ali. E o furacão também era uma doideira, porque chovia no cenário, uma loucura, né, para que a gente fez. Uma grande produção em Belo Horizonte, com 20 atores, ainda. Além dessa loucura, ainda trouxeram essa loucura para o interior de Minas Gerais. Com atores de TV Globo, bailarinos, enfim. E também, dinheiro nada. Quando eu fiz aí eu caí na Real, fiz uma comédia, claro, uma comédia chuva, uma comédia com conteúdo, com 4 atores viajando no país, aí eu ganhei dinheiro. Onde eu pude comprar um apartamento para mim, finalmente. Aí eu comecei a encarar a arte também de outra maneira. Eu vou falar antes, do meu entender, sobre cultura, arte e entretenimento. São coisas bem diferentes. Cultura é tudo, né, gente? Tudo é cultura. A vida, um olhar, fazendo o que a gente está fazendo aqui, uma aula, tudo faz parte do meio cultural que a gente vive. Cultura é vida, no sentido do ser humano. A arte é um olhar apurado. Você vai para a cultura, você expande o olhar, expande o sentimento, aí vem a arte. A arte é o poder de elevação do ser humano ao que há mais humano dentro dele. É através da arte que a gente é tocado no mais humano que a gente tem. É através da arte que você expande o seu olhar e você expande seus sentimentos e você cria, né? Então a arte é um olhar apurado dentro da cultura. Então facilita mistura de cultura, arte e cultura. Você vai lá, conta a história da Dona Maria, a história da família, a história de fulano, a história de Beltrano, resgata histórias, isso tudo é cultura. Agora, a arte é outra coisa. A expressão artística é a apuração do que vem da cultura. Eu não estou fazendo juízo de valor do que é melhor e o que é pior. Eu estou fazendo diferenciações porque tudo se mistura. Entretenimento é outra coisa. O entretenimento, ele não tem um compromisso com as ideias. Ele tem um compromisso com o lazer. Você não precisa pensar, né? A arte, ela não tem o compromisso com a venda, com o marketing, né? O entretenimento, ele é bancado pela indústria normal. Não estou falando nada que é melhor, nada que é pior, não estou fazendo, só estou fazendo essas pontuações diferentes. Dentro dos entretenimentos existem aqueles profissionais e aqueles que não são profissionais. Dentro da arte existem os profissionais e os não profissionais. Então o tempo é que vai depurando. Então se a gente for falar hoje da indústria do entretenimento, quem é que mais deu certo nesse país? E não adianta reclamar, não adianta falar, e pode gostar ou não gostar, é a Rede Globo de televisão. É a indústria do entretenimento mais poderosa e que deu certo nesse país, que gera muito emprego, e sustentou o Rio de Janeiro durante muito tempo e ainda sustenta. Quem já foi ao Projac, poder ficar falando aqui quando eles fizeram a visita, viu o poder que tem aquilo tudo. Então, a indústria do entretenimento não tem compromisso com a estética, com o sentimento. Não tem esse compromisso. É entretenimento. Você senta lá,
vai se divertir, não vai pensar, pode até pensar, tem coisas interessantes sendo feitas, tem até olhar artista, mas não tem esse compromisso. A arte é diferente. A arte é o olhar apurado que eleva o ser humano no seu potencial de expansão enquanto ser humano. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, oficinas de arte, o que foi muito falado aqui, um pedacinho que eu ouvi, é que isso você forma o ser humano, você forma uma criança. Estou falando isso tudo porque eu tive, isso tudo para mim foi muito intuitivo. Há pouco tempo eu comecei a ver teorias, umas coisas eu concordo, outras não, eu comecei a depurar. Mas por que minha vida foi por este rumo? Eu podia ter ido para o entretenimento, porque eu tive chance de, inclusive, trabalhar na TV Globo, na TV Manchete, chamar, e eu intuitivamente também não sei por que eu não aceitei. Eu vivo com atores, até porque eles fazem projetos comigo, vou muito ao projeto, acompanho muita coisa de dentro. Trabalho com cultura e trabalho com arte. Mas a minha vida foi pautada na cultura e na arte. Intuitivamente, a vida foi me levando. Como é que aconteceu isso? Eu fazendo todos esses teatros, em 1993, ganhei aquele sócio do prefeito, o nome dele geralmente tinha sido meu aluno de matemática. Criou a Secretaria de Cultura e falou comigo que eu seria o secretário dele. Eu corri só 2 meses, eu fui para Trancoso, fiquei 2 meses em Trancoso no Rio dele, eu não queria a secretaria. Então, quando eu cheguei, voltei desesperado, eu aceitei ser diretor do Departamento de Cultura, depois, 6 meses depois, não teve jeito, eu me tornei secretário. Quando ele me convidou, eu dando aula nesses colégios todos, eu tinha percebido o que a arte que eu fazia naqueles colégios, dando aula de teatro, e lendo crônicas e poesia nos meus 5 primeiros minutos de matemática, eu vi o quanto que isso tinha me ajudado a fazer os alunos aprenderem matemática. Então eu vi que através da arte, o poder de criatividade dos alunos aumentava muito. Então eu pensei assim, bom, você está me chamando para a prefeitura é para democratizar a arte. Então, eu propus para ele sempre deixava criar aquela minha experiência que eu tive nas escolas particulares, nas escolas públicas, criando oficinas de arte. Ele permitiu. Aí eu aceitei, chamei Patrícia e a gente começou a fazer um trabalho, né, artístico que começou em 1993 e hoje isso se espalhou por Minas Gerais, Bahia, para Sergipe e hoje é patrocinado pela TIM. Aqui em Minas Gerais, em 12 cidades, já atinge mais ou menos 4.000, 5.000 jovens de escola pública. E, inclusive, aqui em Viçosa também, a TIM patrocina a prefeitura, isso é um trabalho de 11 anos. E aí, nesse tempo, eu criei a ONG Humanizarte, né, que é quem gere esse projeto em todo o estado de Minas Gerais. Então, isso aí veio Patrícia, através do olhar dela, trabalhando esses meninos da periferia, criou o grupo Impacto, o grupo Êxtase, e veio toda essa história, depois parceiros particulares, mas tudo isso começou a partir de uma política pública. Olha a importância de uma política pública. Uma política pública focada, não focada em eventos. Porque eu não acho que seja função do poder público ficar criando eventos. Eu acho que o poder público ele pode ser parceiro e apoiar eventos. Mas ele
Eu, quando vejo poder público ficar criando eventos, eu não concordo. Porque uma política pública, ela tem que ser gerida, acariciada, tem que ser a longo prazo, o que a gente fez aqui. Durante 12 anos e meio, quando eu fui secretário, e depois os 5 anos e meio, os 6 anos que a Virgínia continuou como secretária, 18 anos. Então, a política pública. E quando eu comecei a fazer esse projeto de amplificação, em Minas Gerais Viçosa, Ubá, Barbacena, Lavras, Varginha, Poços de Caldas, Uberaba, Uberlândia, Araxá, Montes Claros, Governador Valadares e ela em Divinópolis. Só 2 dessas cidades, Uberlândia e Montes Claros, que tinha política pública. E mesmo assim não pautaram em oficinas. Porque quando você dá oficina, você insere esse jovem na questão artística. Você pega o potencial cultural que ele tem, a cultura dele, de onde ele vem, e amplia o olhar dele artisticamente através da arte. Então você forma esse jovem. Você dá a ele uma expansão de olhar. Você ajuda ele no processo de criatividade. Agora, só para fazer evento, isso não leva a lugar nenhum. Não sou contra o evento. Mas isso não é função do poder público. O poder público, se quer formar cidadã, ele tem que focar na arte e na cultura daquele ambiente. Também não é aniquilar a cultura daquele ambiente, vir com um processo artístico sem respeitar a cultura daquele povo. Né? É necessário a gente respeitar a cultura daquele povo e introduzir outros elementos artísticos para ampliar, não desrespeitando a cultura daquele povo, falando que essa ou aquela outra cultura é certa. Porque o que é certo e o que é errado. Então, isso é política pública. Então, essas outras 10 cidades, quando a gente for visitar as prefeituras, Patinho patrocinando, pedindo parcerias só locais, nem acreditaram. Né? E isso, todas essas cidades criaram políticas públicas hoje em dia pautadas em oficinas, que viram o resultado. Viram o resultado político, todos os sentidos. Emprego para artista, tudo, se você puder imaginar. A Humanizarte, que dirijo, a gente tem no estado de Minas Gerais 80 empregos diretos, fora os indiretos, na época que as oficinas duram o ano inteiro, e no final tem as apresentações de todas essas crianças, fora esses empregos indiretos na época que são gerados no espetáculo. Isso são 11 anos de continuidade patrocinado pela TIM através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Foi para a Bahia esse projeto, aí entrou o governo, trocou o governo lá, sei lá por quê, mas a gente repassou a nossa metodologia para outra ONG de lá. Por falta de habilidade também política da ONG de lá, o outro governo entrou e cortou. Porque você tem que ter o jogo de cintura de não fazer política partidária. Você fazer política cultural, não política partidária. Por isso que a gente nessa velocidade entra sempre partido A, partido B, o projeto continua. Eu não faço política partidária, ninguém trabalha comigo. A gente pode ter até essa preferência da gente, que é claro que a gente tem que ser qual é o melhor prefeito, qual não é, a gente dá o prêmio, a TIM dá o prêmio prefeito amigo da cultura, mas é por reconhecimento de trabalho. Então, hoje também a gente faz esse projeto de artificação digital, a Humanizarte, do governo de Minas, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e Fabemig, em Viçosa, Viçosa, Juiz de Fora, Cataguases, Leopoldina e Ponte Nova. Nem sei. E vamos começar pela Secretaria de Cultura, em Belo Horizonte, em uma favela e 5 escolas públicas que atingem favela. O que é a arte e educação digital? Arte
educação digital. Educação porque nós estamos nas escolas. Arte, ensinar esses meninos que já têm a linguagem digital pronta, o olhar artístico através da filosofia, através de textos, através da literatura, através da linguagem que eles usam, através de vídeos, de fotografia, enfim. A amplidão e a apuração do olhar para que ele possa refletir sobre o mundo que ele vive, refletir sobre a história dele e escrever. Ter reflexão. Porque a gente tem um bando de informação que a gente não vai refletir sobre nada. A gente nem sabe por que a gente está vivo, porque a gente não tem tempo para refletir. Então, o arte de educação digital é uma reflexão em cima da série de imagens que a gente tem o tempo todo. A apuração reflexiva dessa imagem. Isso é o Humanizar Arte faz. E como produtor, eu faço esse projeto Grandes Escritores, faço escritores brasileiros no Centro Cultural Banco do Brasil. O Banco do Brasil, 23 capitais brasileiras, a gente fez, que é um escritor falando da vida e obra, um ator de grande nome, de televisão, que lê a obra, a gente doa livros. Vou fazer agora com o SESC de Brasília, na cidade satélite, no plano piloto, no segundo semestre. Vou fazer, lá vai chamar Nossos Escritores. Vou fazer com o CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, que vai abrir na Praça da Liberdade, esse projeto Nossos Escritores. Nossa senhora, tanta coisa que deixa eu ver aqui que eu não me perdi. Bom, aqui, então, na verdade, essa questão do teatro, da literatura, né? Você levar, e a gente, além desses projetos de escritura, nossos escritores, nós vamos ter até uma etapa, a gente fez 2 projetos com o Ministério da Cultura aqui em Viçosa, desse escritor com ator, a gente trouxe Vera Rose, o Bartolomeu Campos, não, Vera Rose com Afonso Romani, o Cássia Rios com o Bartolomeu Campos de Queiroz. A gente vai trazer mais um escritor e um ator, e a gente faz também oficinas nas escolas, para você ampliar, para você fazer a leitura, ler a vida, ter um olhar prazeroso com a leitura e ler a vida, ler o meio ambiente, ler o teatro, ler a música, ler a dança, ter uma ampliação de olhar. Então esse projeto, além de levar o escritor e ator em todos os lugares que eu falei, a gente também faz oficinas. Aqui, por exemplo, na universidade, por exemplo, quando fui secretário de Cultura, além de todo esse projeto, levando mesmo a cultura para a periferia, hoje a periferia é público, é maior público só da periferia do que os estudantes da UFT. Por quê? Lá teve política cultural, aqui não teve política cultural. Não se fez uma política cultural para inserir o estudante na questão da arte, né? Então aqui, por exemplo, só você vê entretenimento, festas o tempo todo. Nada contra a festa, mas isso não amplia e não eleva o ser humano a lugar nenhum. Lazer, ponto. Então você vê na plateia como lá funcionou e como aqui não funcionou. Porque não teve uma política cultural. E para mim, a melhor maneira de se fazer política cultural é através de oficinas. Porque insere a pessoa na questão artística. Ela participa. Ela integra. Ela é participativa. É muito importante a gente participar. Então, isso se reflete na plateia. Hoje, com certeza. E esse negócio de falar de pobre, o Sérgio Sedão, quando se leu, falou do Gilberto Gil, isso mesmo. O que o Gilberto Gil falou? Não tem como não, né? Até por interesse, né? Não, porque quando você ensina, você leva a arte, a pessoa começa a questionar. Você não vai aceitar mais qualquer coisa, não. Então, o poder
não interessava. Queria manipulação. Hoje está tudo muito mudando, né, gente? Vocês vivem no melhor dos mundos em relação a quando a gente começou. Melhor dos mundos. Hoje tem uma sensibilidade, questão, tem leis, tem uma série de coisas. Agora, uma preocupação é que todo mundo acha que pode ser artista e todo mundo acha que pode ser produtor cultural. Não anima, não. Todos esses projetos que eu faço aqui como equipe, comandado pela Virgínia Lúcia, em questão de lei, pelo Amauri, eu tenho profissionais comigo. Tudo isso que eu faço no país inteiro, parte aqui, as empresas são aqui, eu fico viajando pelo país. E os impostos são pagos aqui. É muito imposto. É muito dinheiro. Dinheiro democratizado. Né? Dinheiro democratizado. Os impostos são todos feitos aqui. Eu não fui abrir, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não fui abrir empresa no Rio de Janeiro, não. A empresa está aqui. Então, agora tem que ser profissional. Quando eu vou fazer projeto no Rio, quando eu vou fazer projeto em Brasília, quando eu vou fazer Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, eu contrato produtor local nas cidades e assessoria de empresa local. Mas os projetos todos partem aqui. O projetinho tem assessoria de empresa em Belo Horizonte. A gente contrata. Tem que ser profissional. Não dá para trabalhar amadoristicamente. E nem para chegar perto do patrocinador para pedir, não. Para ser parceiros. Eu não peço. Eu procuro para ser que tem que oferecer. Não sou melhor nem pior, não peço. Não chega com o piso na mão, não, porque ninguém te respeita. O grande problema da cultura e da arte é que o povo reclama demais. Empresário, ninguém quer saber de gente reclamando, não. Quer saber de gente vencedora. Não quer reclamação, pelo amor de Deus. Se eu vi uma reclamação, eu estou lá do outro lado da rua. Por isso que eu dei certo. E quem trabalha comigo deu certo. Eu reclamar? Não. E também falar demais? Não. Fala e age. Quem fala muito é porque não gosta de agir. Blabli, 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 blabli. Tá. É ação. É agir. Né? Quando você sair e for para o mundo lá fora, é agir mesmo. É ser mentor e procurar e lançar suas próprias ideias. Você tem que ser dinâmico nesse sentido. Né? E não chorar no engano. Eu vou ter que pedir um patrocínio. Falar pedir um patrocínio, o empresário deve chorar. Pedir? Vou levar a minha marca porque ele está me pedindo. Não dá, né? Então, você tem que saber a linguagem do mercado. Você deve ter falado aqui, a Mauri deve ter falado. Tem que saber se você tem patrocinador aquela marca, tem que dar retorno. E pode aliar a arte, sim, ao patrocinador. Eu só digo que a arte ela tem um compromisso na hora que o entretenimento não tem. Mas o patrocinador pode querer se associar à arte. É você mostrar para ele que tem poder, tem público. Né? É dar retorno. Como o Sérgio citou, o exemplo do retorno que estava com de nova. Cativar. Né? Cativar sempre o processo de criação. Aqui, quando a gente coordenando a área de cultura do viver, na verdade, coordenando a área de cultura do viver, e nós professor Evaldo Vilela, com 3 dias, eu fui lá para a professora Evaldo Vilela e devolveu o carro. Cara, tanta reclamação. Aquilo todo mundo reclamava. Nossa senhora, onde é que eu entrei? O que é isso? O que é isso, meu Deus do céu? Fui lá para ela, não. Falei, não, vai lá para a Facete, fica lá. Bom, aí fui lá para a Facete, para a Mauri, o Emilson e eu. 3. Fizemos grandes escritores, nasceram grandes escritores que vinham da FUNAB, o professor Paulo Siqueira,
O projeto Grande Escritor foi para o estado inteiro, só que o dinheiro entrava aqui no estado inteiro. Tivemos participação ativa do Fernando Sabino, que o pastor Renato ficou tão empolgado que veio o Banco do Brasil aqui e ofereceu para ele, um dos diretores tinha sido aluno, ofereceu para ele um dinheiro. Qual o dinheiro que ele queria para a universidade? Ele podia pedir para milhões de coisas, ele pediu para fazer aquela sala de teatro lá, porque era uma penúria. O primeiro evento que eu fiz ali foi a aurora da minha vida, tipo, arrastar um palco do salão por metade do público lá e metade do público lá de cá. O Durante Pentecap foi uma novela, a gente conseguia ter palco, né? Tudo era uma novela. A gente era muito feliz e conseguia. Aí, no dia que eu vi aquele palco todo feito, eu participei de tudo, né? Ajudei, chamei o pessoal do ministério para ajudar aqui, dentro da minha área. No dia que eu vi aquilo pronto, eu não acreditei. Aí deram o nome do Fernando Sabino em homenagem ao Grande Pentecap, que foi o que detonou tudo aquilo ali. Porque o Grande Pentecap, esse espetáculo que nós fizemos, lotava, ganhamos, era tudo fantástico, jornal Hoje, Rede Globo, anúncio para Rede Globo em todo lugar. E olha você ver como é que é doido. Sabe como é que eu consegui esse anúncio da Rede Globo? Um dia eu cismei aqui e falei, vou lá conversar com o Roberto Marinho, dono da Globo. Bati lá na Globo e falei assim, eu quero conversar com o Roberto Marinho. Quem é você? Eu vou fazer o Grande Pentecap, Fernando Sabino. Olha, assim, eu meio esquisito. Mas me mandaram para a secretária particular dele. Falei com ela, me mandou para o diretor da Rede Globo Miss, que era presidente da Fundação Roberto Marinho, e ele falou assim comigo, ó, se você conseguir, o Fernando Sabino já sabe disso, eu falei, eu estou tentando falar agora, mas não me atende. Aí ele falou, se você conseguir, eu te dou propaganda da Globo no Brasil inteiro. Aí eu, tanto fiz, consegui que Fernando Sabino, de que ele veio, ele pirou. Aí já levou a gente para o Rio de Janeiro e conclusão, a Globo deu propaganda para a gente no Brasil inteiro. E era uma gozação muito grande, que quando eu comecei a contar isso aqui de história, o povo não acreditando, isso em 1984. Eu passava na rua, todo mundo ficava assim para mim gozando. Não, e eu contava nas minhas aulas de matemática o que aconteceu, a gozação era, ó, quando a Globo começou a anunciar o Grande Pentecap, em Viçosa, em horário nobre, saiu do Fantástico, saiu do Jornal Hoje, barari, um silêncio, assim, não quer? Eu estou contando isso porque você tem que acreditar em você. Tem que acreditar em você. Você tem que acreditar. Não, senão não vai. Né? Se a senhora me engana, não tinha palco. Tinha nenhum jeito, né, Patrícia? Não, e aqui, quando a gente viajava, um espetáculo com 40 pessoas, chegava, por exemplo, eu lembro em cidades universitárias lá, porque era, nossa senhora, a gente viajou até de ginásio, escola. Era um teatro grande, a gente fazia 40 espaços pequenininhos, a gente adaptava. Você tem que acreditar, tem que correr atrás das coisas. Né? E isso que Serginho falou, eu comecei a trazer toda a escritora aqui, entendeu? Então eu ficava encantado, chegava, falava, aí fui pro Rio, e eu falava, você acredita, você vai empolgar. Agora uma coisa muito impressionante que você vê, eu faço esses projetos em todas as capitais. Hoje a gente tem parcerias com TIM, que são nossos patrocinadores, Centro Cultural Banco do Brasil, Banco do Brasil, SESC, Secretaria de Cultura de Minas Gerais, Secretaria de Ciência e Tecnologia de Ifapemi. E parcerias com o governo do Estado de Minas e o governo federal através das leis. E muita gente me conhece. Mas você sabe que quando os outros vão representar, com exceção da Vera Holtz, Vera fala, Marcelo de Viçosa. Todo mundo fala assim, Marcelo de Belo Horizonte. Não sou de Belo Horizonte, eu sou de Viçosa. Parece. Não pode. Tem que ser de capital. Entendeu? Você ser vencedor, tá lá, parece que tem que ser do Rio, São Paulo ou Belo Horizonte, lá embaixo. Mudam de assunto quando eu falo sobre Viçosa. Aí eu falo, é de Viçosa. Então, você tem que ter vergonha. Né? E também nem mudar para lá, com toda a minha equipe, para conseguir desenvolver a gente. Está no potencial da gente. Né? A gente tem que. A gente muda as
devagar a gente muda. Né? Outra coisa que eu descobri, eu tinha horror a política. Um monte de político. Comecei a ter parceiros políticos muito interessantes, que sempre apoiaram, não a mim, a causa. E nunca me pediram nada em troca. Fui secretário aqui, durante 3 gestões de prefeito completamente diferente, nunca me pediram nada. Também se mandasse um sinal de uma coisa que eu não sabia, que eu não concordava, também não assinava não. Então, sabe, esse discurso às vezes que a pessoa usa, né? Sabe, reclamar de tudo, mas vamos fazer, cara. Não é esse passo do mundo você sentar em cima e criticar, estar na zona de conforto, né? É maravilhoso criticar. Hoje eu estou do lado de cá. Nossa, se eu quisesse fazer crítica, eu ia fazer tanta crítica. Mas eu vou fazer crítica ou não? Se eu não puder ajudar, trabalhar também não. Por que eu não vou fazer crítica? Eu não tenho tempo para fazer crítica. Tem tempo para fazer crítica demais, né? Então, eu acho, por exemplo, que esse seminário aqui, por exemplo, é de uma importância fundamental. Eu vejo aí uma vontade, né, eu acho, quando você faz um evento desse, que você não é da área de cultura, isso é muito importante salutar para a universidade. Porque você fica lá, porque ele é da cultura, só da cultura, blá, 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 blá. Quando o Sérgio fala assim, que é um médico, é bom. Né? Agora, tem que ser profissional. Tem que ser profissional fazer. Não é que o profissional não erra, entendeu? Mas você precisa ser profissional. Acho muito bem-vindo a Ângela, que é minha amiga, e que eu acredito nela, porque eu sei da seriedade do trabalho dela. Tá? O que é mesmo diretoria de cultura, Ângela? Eu sei que ela entra. Pois é, mas eu não sei. Não, é diretoria de cultura, né? Tá. Que é muito bem-vinda, porque na verdade o que eu achava que faltava aqui na universidade é alguém que fizesse as coisas andar aqui dentro. E eu acho que isso é legal você. Tanto que depois eu falei, a gente vai fazer uma série de eventos com ela aí, sem pedir dinheiro para ela. A gente mesmo trazendo, pedindo a parceria dela para fazer as coisas andarem aqui dentro. Né? A gente vai trazer aqui, ela até falou, Tony Carvalho, que é dentro do programa de educação patrocinado pela TIM, que é o diretor criador das oficinas de atores da Rede Globo, de televisão. A oficina de ator da Rede Globo é triado gente do país inteiro, porque quem entra lá, eles mostram a arte. As pessoas são de 18 a 28 anos para criar estrelas para a TV Globo. Mas eles são inseridos em todos os festivais de teatro, todos os museus, tudo. Porque o Tony Carvalho é um arte educador que criou essas oficinas. Obviamente que essas estrelas que tem aí, nem todas vêm de lá. Mas os que vêm de lá ficam. Porque são inseridos na questão da arte. Rodrigo Santoro, Camila Pitanga, Carolina Dickmann, sei lá, Cauã Reynolds. Pessoas que têm um olhar diferenciado. Você vê que vai longe. E o Tony vai me falar sobre arte, educação e TV. De fora, no bar e sócio. Um cara desse, para sair, quando ele quer, ele cobra 10 mil reais. Quando ele quer. Aqui eu consegui que ele viesse com 2 mil por cada cidade. Por quê? O projeto a gente ia trabalhar comigo, para ali. Então vai ser um momento interessante. Arte, educação e TV. Porque também se fala muito mal da televisão e tem coisas muito interessantes acontecendo e olhar. Isso para a vida, né, gente? Aquele que é inserido na arte, qualquer pessoa, ela modifica a sua vida. Cada menino desse, eu esqueci de falar, que há 8 anos a Universidade Federal de Viçosa, a galera atual a reitoria de assuntos comunitários, VIT, a professora Valéria Vitarelli, acompanha nessas 12 cidades mineiras através de pesquisa.
a criança que participa do teatro de educação, os pais, os educadores, os professores da escola e os diretores. Para a gente pesquisa a diferença que isso tudo faz. São essas pesquisas que fazem a TIM ganhar mais de não sei quantos milhões na Bolsa de Valores de Nova York. E também no Educação Digital, nessas 5 cidades que eu falei da Secretaria de Ciência e Tecnologia, para mim, a Universidade Federal de Sol, através do professor... Não, professor Denis, quem faz as pesquisas aqui? Quem faz as pesquisas? A professora Evolia da Economia, né? O Departamento de Economia também está fazendo pesquisa para ver o que acontece com esses meninos que estão entrando na questão digital. É uma diferença. Esses meninos, depois que entram numa oficina dessa, muda. De alguma maneira ela muda dela. A arte, ela transforma as pessoas. Principalmente, como o Patrícia falou de manhã, eu fiquei aqui vi os meninos que estavam falando, ontem, desde cedo. Também eu já vi jovens e adultos também. Eu já vi escritores e atores. Às vezes eu estou aqui na plateia, estou ouvindo, eu sei quando a mosca morde. Às vezes uma palavra do escritor, um texto de um ator, sobrinho, sobra. Depois eu vou descobrir que tem que ir lá pelo leitor, descobrir a arte, transforma. Faz você conectar com mais de um mundo que é você. O entretenimento não. O entretenimento te diverte. É maravilhoso expandir para. Mas não transforma. A arte é que é transformadora. Se a gente quer transformar um país, quer transformar, é através da arte, principalmente aliada à educação. Por isso eu acredito muito na arte e educação. Então, quando é o digital, eu ficava lá olhando a internet, tá? Facebook, como é que é o outro? Essas coisas todas aí. Eu nunca me interessei por isso, a não ser os e-mails que eu tenho que mandar questão de trabalho. No dia que eu descobri a arte, que eu estou descobrindo agora, através da educação digital, no digital eu já pensei, vou ficar sem arte. Porque transforma. Esses meninos, esses jovens, com essa velocidade digital, que às vezes se olhar essa coisa, se ligarem na arte, isso vai transformar a vida deles de uma velocidade muito maior do que foi com a minha, por exemplo. Porque hoje é tudo muito rápido. Pro bem, que eu acho que o mundo está muito melhor. Só precisa de transformação de dentro. Encontra o outro. Isso a arte proporciona. Uma outra coisa que a arte proporciona é uma disciplina ferrenha. Porque você respeita o tempo do outro em qualquer modalidade artística. Se eu estou contracenando, eu tenho que respeitar o outro. Se eu estou cantando, eu tenho que ver o violão, a orquestra, sei lá o que, o pandeiro. Tem que respeitar tudo, tem que respeitar tudo e todos, a dança, a música, tudo se coisa. Dá uma disciplina a esse jovem. Uma disciplina ferrenha incorporada nisso. A arte dá uma disciplina muito forte. Não é essa disciplina, carinha, obrigatória. Disciplina do respeito ao outro, da mutualidade, da criação. A criação. O ator pode ser até ególatra. Claro que tem muito ególatra. Tem diabo por aí, Deus me livre. Mas o egão, que é demais, ele vira uma personalidade. Ele não é mais artista. O egão é personalidade. Aí fica o egão vagando com uma personalidade menstruada e uma solidão terrível. Aí vira uma personalidade, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, é o egão. Pode ver, toda pessoa que é muito personalidade é egão, ou ego. Porque o ato da criação, ele é em qualquer área. Você tem que ter respeito. Agora a arte é ferrenha. Porque se você não respeitar o tempo do outro, você abacalha para tudo.
Imagina o cantor entra, o violão sai fora, eu entro na fala do outro, a dança não respeita a música aqui, a música, o cenário. Vem o cenógrafo e quer pôr o cenário maravilhoso, e aí não faz com que o cenário se incorpore ao ator, ao artista. Quer dizer, massacra a criação. Põe o figurino, o figurinista é um egão que não dá condições ao ator, ao bailarino ou ao músico para fazer a criação dele. E trava a criação, porque o ego do figurino é maior. Então, e o diretor? O diretor é maestro. Qualquer pessoa que dirige tem que ser maestro de todos os instrumentos, para fazer tudo em harmonia. É você sintonizar. Uma arte, ela oferece preciosas ferramentas para a vida. Para a vida. Por isso que a arte está nas escolas, nas universidades, discutir ideias, entendeu? E um dia encontra o outro, né? Sai da solidão também, que você primeiro. Tá, você pode até criar personagem fictício ali, para ali, mas às vezes tem que ir contra o outro. A gente vem aqui para ir contra o outro. Bom, nossa Senhora. Acho que eu falei. Esqueci de falar uma coisa importante, Virgínia. Deixa eu ver. Oficinas, 80 emprego, pesquisa da FV, artificação da FV, patrocinador, por ali, trabalho. Aqui, deixa eu falar. Que eu vou lembrando das coisas, não estou acostumado a fazer PPT. Eu vou escrever todos os papeizinhos, assim, onde eu estou. Às vezes alguém me fala alguma coisa, eu estou numa cafeteria, eu pego coisa e escrevo. Bom, acho que eu falei tudo que eu tinha de falar. Eu não trouxe uma coisa que cobram é a memória. Tanta coisa que acontece, tantos projetos, não tem tempo de trabalhar na memória, de estar trazendo os vídeos, mas até que fosse selecionar tudo, enfim, não ia dar conta. Eu trouxe aqui 10 livros do programa Tinha Arte Educação, vou deixar com você, para quem interessar, que é o projeto de educação e entrevistas com os maiores nomes da literatura brasileira. Eu tinha grandes escritores, perguntas que eu notava que o público perguntava para eles, quem é interessado na literatura, um livro que tem teatro de educação, tinha grandes escritores e folders do teatro de educação para ver o que é o arte de educação. A quem interessar, qual é o site da Humanizarte? Não sei. www.ong Humanizarte. Tá? Tem tudo isso lá, explica o que é, como é. Não sei agora o que é, se tem alguma pergunta. Como é que é a dinâmica? Não sei. Acho que não falei mais agora. Bom, obrigado. Aí tá.